Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa de todo o Brasil, repercutindo tudo, né, sobre a venda de Alcaraz para o Chelsea, algo aí que aconteceu de última hora, né? Bombástico, né? Então vamos ver a imprensa repercutindo tudo sobre a saída dele. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Uma coisa pra você, eu quase caí da cadeira quando me disseram isso. Opa! Boemba! Nota oficial sobre Carlos Alcaraz, jogador do Flamengo. Errei. Ex-jogador do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência por empréstimo do atleta Carlos Alcaraz para o Everton, na Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. Abre aspas, a decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube, explicou José Boto, o Botão da Massa, diretor de futebol do Flamengo. A explicação é bonita, mas não é completa, né, William? Então... Só para complementar, porque o Flamengo complementou aqui depois em outro comunicado da imprensa. Posso? O empréstimo é até o meio do ano, até o final da temporada europeia. E, caso essas metas sejam atingidas, ele é vendido. Só que o Flamengo não diz quais são as metas, nem a quanto ele seria vendido, a quanto está fixada essa negociação. Então é muito bonito a fala do Boto, muito bonita a decisão do Flamengo de explicar e tal, mas quais são as metas? E qual é o valor? Porque se você vira e fala, se ele jogar 5 jogos a gente vende pelo que a gente comprou, é um bom negócio. Está se desfazendo de algo que poderia ser um problema ali. Ah, não, se ele jogar 5 jogos a gente vende pela metade, eu acho difícil falar. Porque eu acho difícil comentar sem saber quais são as metas. É o maior negócio da história. Animar uma contratação. Então, se você não consegue explicar qual é a meta e qual é o valor, eu não posso virar e falar fez bem ou fez mal. Eu acho que se o treinador avaliou que, tecnicamente, ele não tem condições de ser um protagonista da equipe. Ele Me parece que não é tecnicamente, é taticamente ele não se encaixar. Técnica e taticamente. E a parte técnica tem a ver porque o Alcaraz é um cara mais de condução de bola, né? E até de transição. E o Felipe Luiz está fazendo um jogo mais associativo. E ele tem outros jogadores para fazer isso. Também, né? E jogadores, inclusive, até um pouco maiores. Mais que é o caso dentro do Flamengo, mais prontos. Então, se ele avaliou que o atleta não se enquadra nos planos de jogo e o atleta tem um alto custo para o Flamengo, é óbvio que não é fácil você recuperar o que foi investido. Claro. Quando ele vai para a Premier League, mesmo seja para o Everton, porque o Everton é um time... Não é o primeiro escalão, mas era o segundo, só que ultimamente está lá, sempre brigando na parte de baixo. Mas é preciso explicar, porque se ele está falando que as metas lá podem ser negociado, o Everton compraria no meio do ano. Qual é a situação do Everton hoje? Financeiramente. Você lembra que ele quase foi vendido, não foi? Tem um impasse ali. Perfeito. Eu acho que falta essa explicação. Mas o que o Flamengo pagou pelo Alcaraz, para a Premier League é pouco. Tá bom, mas eu preciso entender. Não é muito dinheiro para o Everton, é negociável. E se virar e falar, eu comprei 20, estou vendendo a 5, é um mau negócio. Comprei a 20, estou vendendo a 15 e não vou mais usar? Recuperou. Comprei a 20, estou vendendo a 20 e não vou mais usar? Tudo bem. Perfeito. Agora, mas eu não consigo. Se a avaliação do técnico é correta, ela tem que... E eu, em princípio, concordo com ele. Ela me parece. Como é forte o elenco do Flamengo, né? Nossa Senhora, assim, sabe? Vai. E aí? Você tá Pode, caralho. Vai. Quanto custa? Vai. É forte, mas tem limite orçamentário. Então a gente percebe o Flamengo no começo desse ano com algumas restrições de caixa. Não é que está em dificuldade, mas precisa ser prudente na gestão financeira. Mas você acha que a nota, de certa forma... Desculpa, Breler. Coloca de novo a nota, por favor, porque você tocou num ponto aí que a gente pode discutir. Está dentro também da questão da gestão financeira? Sim. Tem um trechinho ali, ó. Sim, porque me parece que o Flamengo precisa recuperar esses mais de 100 milhões no meio do ano, né? Exato. A reclamação interna gastou-se muito na janela do ano passado, no desespero de formar um time mais forte em ano eleitoral. Achei o trecho, olha lá. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir a carreira, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube. A estratégia financeira é voltar esse dinheiro, em tese, não tão bem gasto no meio do ano passado e no meio desse ano, porque o empréstimo, que eles não citam aí, mas confirmam até em outra nota aqui, o empréstimo é até o meio desse ano, até o final de janeiro, até a temporada europeia. E há um interesse do Flamengo no Jorginho, que
poderia ser esse jogador que, em característica, pensando em volante, como o Alcaraz, tentava ser encaixado, mas não conseguia, estava com dificuldade de jogar. Vai ser mais jogador nessa posição do que do Alcaraz, né? E o Jorginho muito mais pronto, chega, joga e vai demandar um investimento de folha salarial também. Então já é o Flamengo, mesmo que não consiga o Jorginho agora, só venha no meio do ano com a liberação do Arsenal, já se precaver também para conseguir acomodar um salário alto como será o do Jorginho. Mas eu não vejo uma grande... Eu entendo que foi a contratação mais cara, mas uma contratação de outra gestão, e aí parece que não é nada relacionado a isso, a política, é mais uma decisão técnica mesmo, e do Felipe Luiz. Vendo o campo a gente entende assim. E realmente, eu, por exemplo, até agora, não imagino que o Flamengo fizesse essa contratação do Alcaraz com essa gestão. Acredito que o Flamengo tem sido muito mais prudente, muito mais cauteloso. Ainda não vi essa gestão com dinheiro também, né, Breyer? Não, pois é, mas nesse momento, por exemplo, de Flamengo um pouco mais cauteloso na parte financeira, possivelmente dariam um pé atrás ou tentariam negociar melhor. Esse é um ponto. Existia internamente, e até da torcida do Flamengo, uma expectativa de que essa temporada o Alcaraz pudesse se desenvolver mais. Mas eu entendo também o lado do treinador e também da diretoria de priorizar o aspecto tático e também o financeiro. E pegar esses 100 e tantos milhões aí no meio do ano e talvez aportar em outras situações. Em homenagem ao Vitor Birner, vamos chamar um break. Ele vai te chamar. Pode ser vendido a qualquer momento, tal como aconteceu com o Alcaraz. Ele saiu, é isso mesmo. Jogador que o Flamengo comprou na última janela de transferência. A compra mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de dólares, junto uma equipe europeia. O argentino chegou, não caiu muito nas graças, considerado reserva com Felipe Luiz. Esse ano foi testado no amistoso contra o São Paulo como centroavante. E aí, há pouco, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, o Flamengo divulgou através de uma nota oficial que o Alcaraz está de saída do Flamengo e vai para o Everton da Inglaterra por empréstimo com obrigação de compra. Vender como assim? O Flamengo está emprestando o Alcaraz, não era melhor vender? Vocês vão entender, a janela de transferência da Inglaterra fecha segunda. Ou seja, não daria tempo de fazer uma operação de venda e compra, obviamente, do Everton. O que o Flamengo e o Everton fizeram? Beleza, eu te empréstimo com uma meta extremamente fácil de bater, e assim que ele bater, você compra esse jogador. Pode ser assim? Beleza, pode ser assim. Isso é um modelo de negócio que tem acontecido bastante. Inclusive aconteceu com o Thiago Maia quando ele foi para o Internacional. Na ocasião, a janela de transferência ia fechar para o Internacional fazer a compra. O que o Flamengo fez? Botou empréstimo com obrigação de compra a partir de uma determinada data. E aí o Flamengo vendeu o Thiago Maia. E é o que vai acontecer agora com o Alcaraz. Ele está sendo emprestado e ele vai ser comprado. Confesso para vocês que não sei o valor exato. O que eu sei que a pessoa me garantiu, é quase o valor que o Flamengo comprou o Alcaraz na ocasião, na temporada passada. Ou seja, o Flamengo está vendendo o Alcaraz por um valor menor. É pouco menor, segundo essa pessoa do Flamengo. Faz sentido, ele não se valorizou, pelo contrário, era considerado reserva. Então acho que só o fato de o Flamengo recuperar quase o valor investido, para mim já é um ganho da diretoria do José Botto. Inclusive, na nota oficial do Flamengo, o José Botto explica a saída do Alcaraz. Não tem como eu ler aqui, obviamente, que eu estou dentro do carro, mas deixa muito claro que o Felipe Luiz não iria utilizar o Alcaraz, que ele estava fora, digamos, da linha do que o Felipe Luiz pensa para a equipe dele, na parte tática, também na parte técnica. Ele não seria utilizado, era um jogador que iria perder cada vez mais espaço, e por conta disso o Flamengo preferiu liberar esse jogador, negociar esse jogador. Eu acho que foi uma cartada certeira da diretoria do José Botto. Inclusive trabalhou em silêncio. Eu fui pego de surpresa, por exemplo, ninguém sabia dessa, ninguém havia mencionado que o Alcaraz pudesse deixar o Flamengo nessa janela de transferência, e vai acontecer. Ele vai para o Everton, e ele indo, outro jogador tem ótimas chances de chegar. Embora tenha gente dizendo que nem negociação tem, mas já teve conversas, reuniões por videochamadas com o Jorginho. O Jorginho autorizou 2 agentes brasileiros aqui do Brasil a conversar com o Flamengo em relação
essa possível negociação, e não é a primeira vez que esses dois agentes conversam com o Flamengo para uma possível vinda do Jorginho. Na gestão anterior, esses mesmos agentes conversaram com o Flamengo, entre aspas, oferecendo o jogador, falando, vamos tentar trazer, só que agora o negócio está muito próximo de acontecer. Por quê? O Flamengo vai com tudo para cima do Jorginho, já tem um acordo com o Jorginho. Na última videoconferência, na videochamada que o Flamengo teve, José Boto, Jorginho e esses dois empresários, o Jorginho mencionou que está muito feliz com a repercussão, que ele está se sentindo abraçado, querido, que é legal sentir isso, que fica imaginando como é que vai ser se ele viesse mesmo para o Flamengo, tivesse sucesso. Outro ponto que o Jorginho mencionou também nessa reunião foi o fato do Danilo ter vindo, que tem grandes jogadores, que isso ajuda demais outros jogadores a toparem o projeto do Flamengo. Entre Flamengo e Jorginho está tudo acertado, só que agora o Flamengo vai para cima mesmo, para cima entre aspas, foi o termo utilizado pelo dirigente do Flamengo, para dizer que agora eles vão com tudo tentar a contratação do Jorginho junto ao Arsenal. Entre Flamengo e Jorginho, ok. A questão é o Arsenal liberar agora. É muito difícil liberar agora. O Flamengo vai desistir dele se ele não vier nessa janela de transferência? Não, né? Mas o ideal é vir agora, até porque perdeu o Alcaraz e o Pulgar é um jogador que a gente sabe que também não quer renovar o contrato dele com o Flamengo. Vai que também possa sair do Flamengo. Então, acho que o Flamengo está agindo de maneira extremamente correta nessa janela de transferência. Se o jogador não seria utilizado pelo técnico Felipe Luiz, não faz o menor sentido você manter um jogador e o jogador ir cada vez mais se desvalorizando. É o mesmo discurso que eu tenho com o Lohan, por exemplo, que para mim só vai se desvalorizar, até porque é um jogador que ficou claro ontem, né, contra o Sampaio Corrêa, que ele não será utilizado, ficará muito mais tempo no sub-20 do que propriamente no elenco profissional. Galera, tô indo para casa. Galera, para tudo, porque tem informação do Flamengo, informação que acabou de sair, a nota oficial do Flamengo tá aí na tela. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência por empréstimo do atleta Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra. Surpresa, hein? O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, abre aspas para ele, também está aqui na nota. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir a sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube, explicou o José Boto. O jogador não viajará com a delegação para a partida do próximo domingo contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei 2025. Do nada, hein? Chegou essa informação do Carlos Alcaraz, Bruno Prado, Piperno, Vanderlei Nogueira. Carlos Alcaraz de saída do Flamengo por empréstimo com opção de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas. Alcaraz deixando o Flamengo e o Boto, que já havia declarado que o elenco estava fechado, hein? O Boto disse que ninguém ia sair, ninguém ia chegar, porque o elenco do Flamengo já estava fechado, hein? E o Alcaraz deixa o Mengão, a informação que acaba de sair. É bem surpreendente, né? Porque foi um jogador comprado pela diretoria anterior, né? O Vanderlei lembrava aqui no intervalo, né? Foi a diretoria do Rodolfo Landim que comprou. E se eu não me engano, a maior contratação da história do Flamengo, né? Em números, em valores, né? Foi a maior compra da história do Flamengo. E é um jogador que ainda não jogou tão bem no Flamengo, mas ele está aí há pouco tempo. Acho até que era natural, acho que não era nenhum motivo assim não, o cara não vai funcionar. Ele tinha tempo ainda para dar certo, é normal que aconteça, o cara chega pouco tempo, às vezes demora, por alguma razão, demora um pouquinho para se adaptar, acho que tinha tempo ali para ele se acertar no Flamengo, um jogador que tem qualidade, jogou ontem, fez um gol, né? Ontem ele foi titular no jogo com o Sampaio Corrêa e fez o segundo gol do Flamengo. Então, uma notícia bem surpreendente. Pela nota do Flamengo, é uma decisão técnica. Claro que qualquer negociação envolve também uma questão financeira. Eu não sei quanto é a cláusula de compra obrigatória do Everton, mas o Flamengo pagou caro. O Everton é um time que está brigando para não cair no campeonato inglês. Isso tem sido constante no time do Everton. O Alcaraz já jogou na Inglaterra, jogou no Southampton, que está de volta à primeira divisão, está na lanterna. O Alcaraz chegou a cair com o Southampton. Aí, quando o time estava na segunda divisão, ele foi emprestado para a Juventus, voltou
e agora volta ao futebol inglês no Everton, né? Na Inglaterra ele está... O mercado dele na Inglaterra é desses times que brigam mais na parte de baixo. Eu fiquei bem surpreso que foi um investimento do clube, né? Repito, é importante, né? A lembrança do Vanderlei. Foi a outra diretoria, não foi essa, mas foi um investimento do clube alto, né? Então era um cara que eu acho que com o tempo tinha chance de funcionar, mas está saindo bem cedo do Flamengo. Eu fiquei surpreso. Vanderlei Nogueira, a contratação mais cara da história do Flamengo, Carlos Alcaraz, que chegou por 20 milhões de euros. Agora em 2024, na conversão, dólares, 20 milhões de dólares. Ali na conversão, 110,6 milhões de reais. Em 2024 chegou ao Flamengo o Alcaraz e até com uma boa vantagem para o segundo colocado, que é o Pedro, que chegou ao Flamengo com 88 milhões de reais em 2020. E agora o Flamengo já se desfaz do Carlos Alcaraz. Vanderlei Nogueira. Eu queria que alguém me corrigisse se eu estiver equivocado, por favor. Mas parece que o Alcaraz foi contratado em agosto do ano passado. Se foi isso mesmo, isso escancara mais uma vez... Agosto. Esse perigo de grandes investimentos, de grande desembolso, de grande contratação, poucos meses antes de uma eleição. É esse o problema, né? O Bruno abordou corretamente. É pouco tempo, o cara é embora, tá certo? Mas quem é o responsável pelo clube contrata sem saber o que pensa a próxima cabeça que vai comandar o clube. Ou então tem certeza absoluta que não vai perder a eleição. Não foi o caso do do Flamengo. Contratou em agosto. 28 de agosto. 28 de agosto. 28 de agosto e agora a nova cabeça entende a parte técnica do Flamengo que ele é muito bom, mas para nós não serve. Como diria lá em Araçatuba o seu José Piperno. Certo? É ótimo, ele é maravilhoso, mas para nós não serve. Então, eu acho que isso é mais um alerta. O Corinthians fez recentemente com o Mano Menezes, não foi? Contratou o Mano Menezes, alguns dias depois, chegou uma nova diretoria e entendeu que não queria o Mano Menezes. Então, quando está naquele ano eleitoral, digamos assim, eu acho que a missão de um estadista, de um presidente de clube, é pensar nisso. Eu vou assinar um cheque aqui, mas daqui 3, 4 meses... eu posso perder a eleição. Se a eleição for uma coisa séria, bacana, ganha mesmo quem tem que ganhar, aquela coisa toda, ele corre o risco de perder. E aí deixa esse pepino, entre aspas. Porque se ele tivesse contratado o Cristiano Ronaldo, ninguém ia falar nada, né? Mas esse pepino para outra administração falar, é ótimo, maravilhoso, mas para mim não serve, e vamos emprestar. Ô Piperno, o Alcaraz marcou gol ontem com a camisa do Flamengo. Marcou gol ontem com a camisa do Flamengo e o Felipe Luiz até chegou a falar sobre o Alcaraz na entrevista coletiva pós-jogo. Acabei de receber aqui, ó. Abre aspas, o Alcaraz é um cara que se dedica muito nos treinos, não negocia nada, nem aquecimento e, obviamente, que também precisa de tempo. Hoje, o que eu mais gostei dele foi que ele não perdeu a bola, hoje ele deu muito valor à bola, cuidou nos domínios, não acelerou tanto o jogo e foi do jeito que eu gosto. Olha o Felipe Luiz aqui, ó, porque eu quero que acelere, mas no momento certo, então ele soube pensar mais o jogo. Às vezes tem jogadores que a gente precisa acelerar um pouco mais para eles pensarem mais rápido e outros jogadores que a gente precisa frear um pouco mais, já que são muito acelerados. É o caso do Alcaraz. Ele é um jogador que precisa dar essa pausa mais no jogo e hoje ele fez muito bem. Então eu fiquei feliz por ele também, fecha aspas. Tá aí, portanto, a fala do Felipe Luiz. Elogiou demais aqui o Alcaraz. O Alcaraz fez gol na partida de ontem e agora sai essa nota do Flamengo que chega a ser inconclusiva. Quanto que o Everton vai pagar por esse empréstimo? Quais são as metas no contrato, Fábio Piperno? Ficam essas dúvidas no ar. Tudo muito misterioso, porque essa negociação não começou quando a gente iniciou o bate-pronto aqui, né? Então, é óbvio que possivelmente o Everton já tinha feito enfim, possivelmente não, com toda certeza o Everton já tinha feito contatos. A direção do Flamengo já estava conversando com o clube inglês. E pelo entusiasmo até do Felipe Luiz, essas declarações, talvez, aí sim, essa é a minha única dúvida, que talvez o técnico não soubesse disso. Agora, fica muito claro para mim, pelo menos, que isso tem a ver com que a direção do Flamengo
chegou a manifestar nos primeiros dias logo após a posse. Ou seja, o Flamengo estava com problemas de fluxo de caixa, gastou muito. No ano passado, não foi só com o Alcaraz, mas também o Plata foi um outro jogador muito caro. E, de alguma forma, o Flamengo talvez estivesse precisando, e agora para mim isso fica mais claro, fazer dinheiro rápido, exatamente para melhorar esse fluxo de caixa. Então faz uma negociação desse porte, e qual o significado disso? Tem um desencaixe, deixa de gastar muito com um salário alto e provavelmente recebe alguma grana do Everton já para liquidar algum passivo aí de curto prazo. E já tem gente falando do Jorginho no Flamengo, só dar os créditos aqui para o Mauro César, para o Raí Monteiro, que correram atrás dessa informação e agora está todo mundo falando, né? Porque o pessoal tinha informado que o Flamengo negociava com os representantes do Jorginho, mas o que acontece é que tem um intermediário no meio da parada. Sabe, aquele empresário que não representa o jogador, mas que viu a possibilidade de fazer um negócio e que está conversando com o Flamengo. Só que essa proposta ainda não chegou lá no staff do Jorginho. E essa apuração, desde ontem aqui na Jovem Pan, no blog lá do Mauro César, né, o Mauro César e o Raí Monteiro, né, fizeram essa apuração e agora está todo mundo falando e ninguém dá os créditos. Bom, obrigado Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Fábio... Então é isso, nação. A notícia de última hora aí que saiu aí nas redes sociais, né, nas plataformas aí, e também os comentaristas, imprensas aí, tudo repercutindo, né, sobre essa venda surpresa que aconteceu, né. Alcaraz jogou ontem, jogou até bem, fez gol, né. Eu achava que esse ano ele seria bastante utilizado e eu acredito que ele seria muito valorizado, né, porque ele tem pouco tempo no Flamengo, né, e ano passado ele não teve muita oportunidade. Então, acredito que esse ano ele seria muito utilizado e teria aumentado seu valor aí de revenda, né, para fora, visto também que ele já jogou na Europa e tal, tudo isso pesa também para ele poder voltar de novo, né? Então, não sei se a diretoria agiu tão bem dessa forma, né, de ter vendido jogador de imediato assim, ainda mais que a notícia é que ter vendido um pouco mais abaixo do valor, né? Então, acredito que não é um acordo muito bom pro Flamengo, né? Porque o Flamengo tá perdendo, né? Comprou mais caro e vendendo mais barato, não faz sentido. O Flamengo sempre tem que comprar barato e vender mais caro, né? Então, é uma compra aí uma venda que não tá dando lucros ao Flamengo, né? Vamos ver aí qual vai ser a parte da diretoria sobre a explicação sobre isso, né? Qual vai ser o valor, como vai ser a causa da obrigação de compra do Everton, tudo mais. Vamos estar bem informado. Então, já deixe seu like, inscreva no canal aí. Que aqui vou trazer notícias para vocês em primeira mão. Agora valeu e até o próximo vídeo.